Olá, boa tarde. Eu me chamo Diego Sequim. Eu sou auditor fiscal da Receita do Estado do Maranhão e hoje quero compartilhar com você um pouco da história do Maranhão, baseado no edital do concurso do TCE Maranhão. Vamos passear pela história do Maranhão em três conversas. Esta é a primeira delas. Vamos agora começar nossa apresentação. Nossa apresentação vai se passar por todo o começo da história do Maranhão até a atual época que se consubstancia no período do Sarney e no período que a gente já vê nos noticiários. A história do Maranhão não começa, como muita gente pensa, com a chegada de Daniel de Latouche a São Luís. Antes da chegada de Daniel de Latouche, foi feita uma outra expedição. Essa outra expedição, Jacques Riffaut instalou uma feitoria aqui em São Luís. E quando Jacques Riffaut veio para São Luís, veio conhecer esse mundo novo, ele começou a conversar com os indígenas. Então surgiu uma parceria até então impensada entre os franceses e os indígenas, preparando o caminho para a chegada em 1612 de Daniel de Latouche. Daniel de Latouche, ele fundou o Forte de São Luís e é um dos grandes nomes aqui da história de São Luís. Porém, antes de chegada de Daniel de Latouche, povos indígenas, como o povo Tupinambá, ocupavam a ilha de Upom-Açu. A ilha de Upom-Açu é chamada a Grande São Luís, que engloba São Luís, São José do Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar. Todas essas cidades formam a Grande São Luís, dividida em quatro municípios. Outros povos, além dos Tupinambá, também habitavam aqui a ilha de São Luís, como os povos Tupi e os povos G. Além disso, da história de São Luís ficou muito conhecida pela questão geográfica. São Luís é a cidade mais ao norte do estado. Então, São Luís foi chamada de Jamaica brasileira, o que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Então, antes da colônia ser francesa, era um território totalmente ocupado pelos indígenas. E algumas tribos foram contra os franceses e algumas tribos foram favoráveis. Acabou que as tribos favoráveis fizeram essa aliança que acabou favorecendo a chegada de Daniel de Latouche aqui ao estado. A França equinossal ela nasce então com essa união estável entre lideranças indígenas e lideranças franceses. E em 1612, em 8 de setembro de 1612, é formado o Forte de São Luís, dando começo ao início da primeira capital do Brasil que foi fundada pelos franceses. Porém, Portugal, que já dominava toda a colônia, não ia deixar isso barato. Então, houve uma batalha muito importante, uma batalha que foi crucial aqui na história do Maranhão. Foi a Batalha de Guaxenduba. A Batalha de Guaxenduba, ela foi traçada entre Daniel de Latouche e Jerônimo de Albuquerque. Daniel de Latouche lutando pelos franceses e Jerônimo de Albuquerque lutando pelos portugueses. Essa aliança era dos indígenas e dos franceses contra os portugueses e os espanhóis. Nessa batalha, se sagrou vencedor Jerônimo de Albuquerque. Jerônimo de Albuquerque é um grande nome na história do Maranhão, porque ele venceu uma batalha em que ele não tinha superioridade numérica. Uma curiosidade, Daniel de Latouche não morreu nesta batalha. Daniel de Latouche comandava essas tropas de um navio. E o seu homem de confiança morreu na batalha, mas ele mesmo só foi morrer lá em 1630. Mas foi nessa batalha de Guaxinduba que teve a vitória portuguesa defendendo o terreno da corte portuguesa. Ocorre que isso aconteceu em 1614 e os portugueses só foram de fato expulsos em 1615. Então, em 1614 tem a Batalha de Guaxinduba, tem a vitória portuguesa e espanhola sobre os franceses e os indígenas, mas eles só são expulsos de verdade em 1615. Então, em 1621 é criado o Estado do Maranhão, criando um estado separando administrativamente, politicamente, ele de Salvador. Como esse conteúdo é focado no TCE Maranhão, pode acontecer o quê? A banca Sebrasp ela gosta de às vezes confundir o aluno, então ela pode misturar os nomes, chamar um Daniel de Latouche e Jerônimo de Albuquerque, trocar, botar Jerônimo de Latouche, Daniel de Albuquerque, para você saber, esse nome é familiar, então deve ser ele mesmo. Então, muito cuidado com essa pegadinha. A Batalha de Guaxinduba foi muito crucial na história do Maranhão. Depois dela, de 1615, que foi a rendição francesa e que os franceses realmente foram embora do estado,
Um outro ponto muito importante foi criado em 1621, com a criação do Estado do Maranhão, separando o Maranhão do controle que ainda era centralizado em Salvador. O Maranhão passou a ter uma importância maior na colônia brasileira. Então, o período de 1615 a 1641 é a consolidação portuguesa aqui em São Luís. Ocorre a urbanização em São Luís e em 1621 é criado o Estado do Maranhão, dando maior autonomia política e administrativa à província. Ocorre que em 1641 ocorreu a ocupação holandesa. A Holanda já tinha uma colônia em Recife, então lá Maurício de Nassau comandou tropas e veio até São Luís, tendo uma dominação holandesa em São Luís de 1641 a 1644, com a questão da União Ibérica e da Guerra Luso-Holandesa. A cidade de São Luís ela homenageia todas as fases históricas. Aqui nós temos a Avenida dos Franceses, a Avenida dos Portugueses, a Avenida dos Africanos e a Avenida dos Holandeses, que é até de onde eu gravo esse vídeo. Então, em 1641, a Companhia das Índias Ocidentais, que era uma companhia holandesa que desbravava o mundo em busca de novos produtos para fortalecer o reino, ela invade São Luís. Ela invade São Luís com 19 embarcações e 2.000 homens. Pessoas historicamente relevantes, que eu vou me permitir ler o nome, Coin Anderson e Jan Cornelison Lichhardt, comandaram a operação, enquanto Bento Maciel Parente comandava o Maranhão. O período da ocupação holandesa aqui em São Luís durou de 1641 a 1644. Agora, de 1642 a 1644, Portugal começou a tentar reaver São Luís, com a resistência liderada por Antônio Muniz Barreiros, que acabou, depois de sua morte, sendo substituído por Antônio Teixeira de Melo. Os portugueses e grupos indígenas cercaram São Luís, obrigando a redição francesa em fevereiro de 1644, encerrando essa participação holandesa aqui na história de São Luís. Baseado no edital, a gente dá um pulo. De 1644, a nova cobrança vai ser mais ou menos em 1680, com a questão que havia um monopólio do Estado de fornecer bens e serviços, e isso prejudicava a população. Então, haviam duas pessoas que elas tinham sobrenomes estrangeiros, mas que já eram nascidas aqui. Eram nascidas de filhos de colono proprietários de guerra, de proprietários de terra. Como ficou a linha do tempo? Em 1680, restringiu-se a escravização indígena. Em 1682 foi criada a Companhia do Comércio do Maranhão. Em 1684 teve a revolta em São Luís. Essa revolta, ela teve como grandes protagonistas Manuel e Thomas Beckman. Tanto que tem um bairro aqui em São Luís bem famoso chamado de Beckmão que faz associação ao seu nome. O que acontece? Eles que eram proprietários de terra se uniram contra o monopólio que o Estado tinha das exportações dos bens e de serviços. Então, eles entendiam que o Estado era ruim para os seus interesses e quiseram fazer uma revolta. Essa revolta que eclodiu em São Luís, eclodiu em 1684, mas foi duramente reprimida em 1685. Manuel e Thomas Beckman foram executados. Então, vamos relembrar. O que causou a revolta do Beckman? A revolta do Beckman foi o monopólio do Estado na comercialização de bens e serviços, mercadorias que eram insuficientes e altos custos. Então eles, que representavam o que a gente pode associar como burguesia, que eram os proprietários de terra, fizeram uma revolta, mas foram duramente reprimidos pelo governador do Maranhão. Outro salto que damos, baseado no edital, vamos para 1755, com a criação da Companhia Pombalina, que amplia a produção e o controle de bens. A Companhia Pombalina ela foi formada pelo famoso Marquês de Pombal, que fortaleceu a indústria em todo o Brasil, criando a Companhia do Grão-Pará e Maranhão. A importação e a exportação eram controlados pela companhia, o que dificultava o comércio. Com isso, começou a gerar uma revolta do alto poder que era concentrado somente na companhia. Porém, nesse período, houve uma expansão da produtividade do Maranhão, com algodão e açúcar liderando as exportações, enquanto a pecuária também crescia no estado. Com isso, nesse período em que as exportações iam bem, o Maranhão se integrou mais ao Atlântico, mas ocorre que havia muita desigualdade e dependia muito de mão de obra escrava para manter esse crescimento. Agora nós já vamos passar para a parte mais ligada a guerras napoleônicas. Como nós sabemos, Napoleão começou a expandir o Império Francês e começou a invadir outros territórios. Com isso, em 1808, a corte saiu de Lisboa e veio ao Rio de Janeiro. Ocorre que, em 1820,
com a Revolução do Porto, a política ainda não estava 100% definida. Maranhão ele tinha muito mais ligação com a Lisboa, porque ele era mais perto da Lisboa do que da capital nova, Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu? Em 1822, quando ocorre a proclamação da República no Ipiranga, o Maranhão demorou um pouco a reconhecer esse ato político, porque o Maranhão, por ser muito no norte assim do país, ele era mais próximo de Lisboa do que do Rio de Janeiro. Então aqui havia mais influência da questão do Império Português do que do recém-criado poder brasileiro. Agora, só São Luís que era mais favorável a essa ligação com Lisboa. E ocorre que tropas ligadas do interior, vindas do Piauí e do Ceará, começaram a pressionar militarmente aqui a capital. E, junto com indígenas, começaram a fazer com que o poder político ficasse fragmentado. E São Luís ficou com o poder político dividido e fraca militarmente. 26 e 27 de julho de 1823 são datas relevantes, porque nessa data tiveram um blefe. Vieram poucos navios, porém foi dito que toda a esquadra estaria aqui para cercar São Luís. Então, com esse blefe, dizendo que haveria muitas tropas, em dia 28 de julho de 1823, o Maranhão reconhece a adesão à independência do Brasil, um ano depois do que foi a data normal. Essa data é até feriado aqui em São Luís em homenagem a esse período histórico. E vocês devem lembrar que a gente estudou na escola sobre as revoltas populares. A gente estudou sobre a revolta de Canudos, sobre a Sabinada, sobre a Cabanada, sobre a Cabanagem e sobre a Balaiada. E sobre o Maranhão, a gente vai falar sobre a Balaiada. Esse movimento ele era composto por vaqueiros, por sertanejos, por indígenas, por pessoas humildes. Eles foram liderados por pessoas famosas na história, como o Cara Preta e como o Balaio, que deve... Então vamos começar a nossa revisão. Hoje começamos a história do Maranhão, desde antes da sua formação, e encerramos na questão da balaiada. A gente acompanhou que o Maranhão ele não é fundado por Daniel de Latouche. Houve uma expedição antes, essa expedição fez ligações com os indígenas. Logo após, em 1612, tem a chegada de Daniel de Latouche. Em 1614, tem a Batalha de Guaxinduba, em que Daniel de Latouche é derrotado por Jerônimo de Albuquerque. E em 1615 ocorre a edição total dos franceses. Em 1621 é criado o Estado no Maranhão. Depois desse período, em 1641, tropas lideradas por Maurício de Nassau vêm com 19 embarcações e 2 mil homens tomar São Luís. São Luís fica sob ocupação holandesa durante 4 anos. Depois desses 4 anos, Portugal vem cá retomar o seu território, expulsando os holandeses. Em 1682 é formada a Companhia de Comércio. Essa Companhia de Comércio que centraliza a compra e venda de produtos, ela gera certo descontentamento, e esse descontentamento ele é combatido por duas pessoas importantes, Manuel e Thomas Beckham, que eram proprietários de terra, que não eram estrangeiros, eram nascidos no Brasil, filhos de colonos, e que tentaram criar uma revolta, que foi duramente reprimida. Ambos acabaram sendo executados e a revolta silenciou-se. Logo após, a gente abordou sobre a questão da Companhia Pombalina. Companhia Pombalina, que foi criada pelo Marquês de Pombal, que é uma grande figura da história brasileira que fortaleceu a indústria e o desenvolvimento nacional. Ocorre que essa Companhia Pombalina também encontrou resistências de pessoas achando que a centralização de compra e venda de produtos e a dificuldade de obter mão de obra escrava geravam descontentamento e aumentavam a desigualdade social na população. E a gente encerra, nesse nosso primeiro encontro de hoje, falando sobre como que foi quando Napoleão começou a expandir o seu império lá na Europa. O rei de Portugal veio fugido para o Brasil. Essa vinda da corte da corte de Portugal para o Rio não foi tão bem recebida em São Luís, que era mais próximo a Lisboa, por causa de ser mais perto no mar. Então, com isso, São Luís só aderiu à independência do Maranhão um ano depois, após ser pressionado por tropas que vieram do Ceará e do Piauí, juntamente com indígenas. Esse é um projeto piloto. Eu sou auditor fiscal e lido com tributação. Dou palestras sobre direito tributário, uma coisa que me engrandece e me alegra. Só que geralmente falo de um assunto que eu até que acho que entendo bem e falo ao vivo, com a energia das pessoas, podendo interagir. Falar de um assunto que eu não domino tão bem e olhando para uma câmera é muito desafiador para mim. Então peço desculpa por qualquer travada, por qualquer momento que não correu tão bem quanto eu gostaria.
Espero que você entenda que isso é uma aula teste, que talvez nem vá ao ar, ou que talvez seja substituída, mas espero entregar um conteúdo melhor na aula 2. Te desejo bons estudos e muito obrigado pelo tempo que a gente passou junto. Forte abraço. Tchau.